Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Como é gostoso esse mês, né? Como é gostoso esse período. Como é bom sermos lembrados da bela canção de Natal, como diz esse hino que você acabou de ouvir. Glória a Deus nas alturas. É maravilhoso neste período lembrarmos daquele que é o verdadeiro motivo da festa. Aquele que é a razão desse período, o nascimento de Jesus. E que verdadeiramente em meio a tantas celebrações, em meio a tantas cidades iluminadas, nós possamos voltar-nos para aquele que é a própria luz, aquele que é o motivo da festa, Cristo Jesus. É um prazer e uma alegria, meu irmão, minha irmã, estar com você nesse momento. Seja muito bem-vindo. Você está participando do estudo bíblico semanal da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. E eu, pastor Antônio Carlos, quero te convidar a permanecer conosco e termos esses instantes, esse momento de comunhão, de alegria, de louvor e também, é claro, de adoração com cânticos e com hinos. Nós vamos começar esse momento com uma oração.
Eu quero te convidar a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e voltar os seus pensamentos, voltar-se por completo ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, como é bom, ó Pai, lembrarmos nesse período da bela mensagem do Natal. Nesse momento de estudo bíblico, que o Senhor possa trazer ao nosso coração uma lembrança tão terna, tão viva, tão real, que é o nascimento de Cristo Jesus, e que possamos nos lembrar verdadeiramente quem é Jesus e por que ele veio a esse mundo, por que ele deu a vida por nós, qual o propósito deste período. Que o Senhor renove em nosso coração tal mensagem, que essa mensagem traga alento e paz às nossas vidas. Assim, Senhor, nós oramos, assim nós agradecemos, rogando a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã que acompanha essa programação, cada família aqui alcançada. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero começar esse momento fazendo uma leitura na palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21. Você pode acompanhar aí, ouvindo, ou se você estiver com a sua Bíblia, Mateus 1, 21, que diz assim: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Natal nos traz a mensagem do nascimento de Jesus. Mas por que Jesus nasceu? Jesus nasceu e veio a esse mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para nos trazer salvação. E esta, meu irmão, minha irmã, é a mensagem do Natal. A lembrança do Salvador, a lembrança de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nesse estudo bíblico e também no próximo estudo bíblico, nós falaremos especialmente sobre o Natal. E eu quero que nessas 2 quartas-feiras nós possamos trazer à memória a bela, a linda, a incomparável mensagem da nossa salvação em Jesus Cristo. Nós vamos louvar a Deus com 2 hinos nesse instante. E o primeiro hino é um hino muito belo e que nos traz essa lembrança do Natal. É o hino de número 227 no Inário Novo Cântico. Se você tiver com ele aí, você pode acompanhar ou pode ler a letra aqui também, hino intitulado A Velha História. Vamos juntos louvar a Deus cantando esse hino? Vamos juntos louvar ao Senhor. Do grande Salvador, de Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pode amar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me com ternura do amado Redentor, a mim que tanto sofro por ser um pecador. Oh, que consolo traz-me em tempos de aflição, ouvir a velha história que alegra o coração.
sua glória, de Cristo e seu perdão. Se o brilho deste mundo toldar dos céus a luz, narra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus veio salvar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Como é bom lembrarmos da velha história. A história que fala ao coração. Uma história de graça, uma história de perdão. Que hino maravilhoso, né? Que mensagem bela. E, na verdade, como o nome do próprio hino diz, é a velha história. Velha, mas atual. Velha, mas verdadeira. Velha, mas real. Ainda nesse mesmo espírito de louvor e adoração, cantemos também o hino de número 230 do nosso cenário. Adoração ao nosso Senhor. Hino de número 230. Fiéis, triunfantes e alegres, se vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando em forma de servo.
Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Que mensagem, que convite, que propósito que temos no Natal. O convite, a mensagem do Natal, é a mensagem do Salvador, que veio para salvar o seu povo, veio salvar a mim e a você dos nossos pecados. E ele nos convida dizendo: venham e adorem o Redentor. E nesta noite, especialmente, como tema da nossa meditação, hoje, no próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre este que é o verdadeiro Natal. Mas hoje, especialmente, eu gostaria de falar do Natal numa ótica da adoração. Natal na ótica da adoração. Como assim, pastor? Eu gostaria de falar nesta quarta-feira e na próxima quarta-feira sobre o primeiro Natal. Trazer dois grupos de personagens e como eles se portaram ou se comportaram, como eles agiram naquele que é o nascimento de Jesus, o primeiro Natal. Hoje eu gostaria de falar sobre a adoração dos magos do Oriente. Então, o nosso foco hoje será exatamente sobre a narrativa, muito conhecida por sinal, da vinda dos magos do Oriente e como a vinda dos magos do Oriente foi simbólica quanto à adoração que Deus espera do seu povo em Cristo. Então nós vamos ver que esta narrativa é muito mais do que apenas uma história que fala de magos, não são três, lembremos isso, né? São três presentes, não três magos. Que magos que vieram do Oriente e trouxeram presentes. Não, a narrativa é muito mais do que isso. Ela é simbólica quanto aos presentes que foram trazidos, que nos lembram quem é Jesus e parte da essência do seu ministério. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12. Abra a sua Bíblia. Mateus 2, 1 a 12 diz assim: E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Prostrando-se, adoraram. É muito sugestiva esta narrativa que nós acabamos de ler,
pois nos mostra uma lição, um texto bíblico, uma narrativa, que certamente você já viu dramatizada, você já viu em forma de filmes, de desenhos, teatros, enfim, é uma narrativa conhecida. Conhecida por todos nós, a narrativa dos magos que vieram do Oriente, seguindo a estrela e com o objetivo de adorar a Cristo, mas que encontraram-se com Herodes e dele receberam, ou dos seus escribas, receberam orientações sobre onde Cristo deveria nascer. E foram advertidos por sonho a não voltar e não contar para Herodes onde Cristo nascera. Os magos vieram do Oriente para adorar Jesus e trouxeram-lhe presentes. Que presentes eles trouxeram? Muito fácil. Ouro, incenso e mirra, mas o que significam tais presentes? Que implicações esses presentes colocados aos pés de Jesus trazem? Não são apenas presentes, são símbolos muito maiores daquilo que Jesus veio a representar em seu ministério. Nós precisamos compreender o significado desses presentes para compreender a centralidade de Jesus na mensagem do Natal. O Natal tem sido esvaziado no seu conteúdo. Elementos periféricos têm sido colocados como centro do palco e retirado Jesus, que é o dono do Natal, a razão da existência do Natal. Cidades iluminadas, presentes, confraternizações, o popular Papai Noel, tantos e tantos elementos que foram inseridos na história e que infelizmente têm roubado a centralidade de Cristo do Natal para muitas pessoas e tem feito com que até mesmo a Igreja de Cristo olhe para o Natal de uma forma que não deveria olhar. Os magos, eles nos ensinam muito sobre o valor de Jesus para o Natal. O que esses presentes representam? Eu gostaria de começar falando nesta noite sobre esses presentes e o que eles representam. O primeiro presente que nós encontramos, que foi entregue pelos magos do Oriente, no versículo 11, diz que eles, prostrando-se, adoraram Jesus e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Primeiramente, ouro. O ouro nos lembra que Jesus é o Rei dos Reis. O ouro é o presente que era dado nos tempos antigos aos filhos dos reis quando estes nasciam. A humilde criança, aqui Jesus deitado na manjedoura, enfaixado em panos, a criança que precisou ser levada para o Egito para livrar-se da morte das mãos de Herodes, que cresceu na apagada e paupérrima vila de Nazaré, que certamente teve as suas mãos calejadas no serviço da carpintaria, que despojou da sua riqueza e se fez pobre por amor ao ser humano, que ele mesmo diz, Cristo disse que não tinha nenhum de reclinar a cabeça. Ele é o Rei dos Reis, ele é o dono do mundo. E o ouro representa isso, Jesus, o Rei dos Reis. Jesus abriu mão da sua glória para vir ao mundo, encarnar-se e tornar-se Deus conosco. O Emanuel, o Deus conosco. O Deus que caminhou nessa terra. O Deus que encarnou-se e foi semelhante a nós como homem em tudo, exceto no pecado. Os magos do Oriente reconheceram que Jesus é o Rei dos Reis e o fizeram consagrando-lhe o ouro. A suprema autoridade no céu e na terra é de Jesus. Aquele que está no trono do universo é Jesus. Aquele que dirige as nações é Jesus. Aquele que levanta reis e destrona reis é Jesus. Aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade é Jesus. A palavra de Deus diz que diante dele todo joelho se dobrará no céu, na terra e até mesmo no inferno. Todo joelho se dobrará, todas as criaturas do universo estão sujeitas a Jesus, porque ele é o Rei dos Reis, o soberano absoluto sobre tudo e sobre todos. Nas mãos de Jesus estão os destinos dos povos, o destino das nações, o destino da igreja, a minha e a sua vida. Lembre-se, ele é o Rei dos Reis e ele é o Rei da sua vida.
Você vive colocando Jesus como rei da sua vida? Você vive na certeza de que Ele é o rei da sua história? Você vive com convicção de que Ele reina sobre você? Ele é o rei dos reis. Lembre-se disso. Os magos vieram do Oriente, prostraram-se e adoraram a Jesus, abrindo seus tesouros e entregaram ouro, pois sabiam que Jesus é o rei dos reis. Mas o texto vai além e diz que, além de ouro, eles entregaram incenso. E o incenso nos lembra que Jesus é o sumo sacerdote. Incenso é um presente dado para sacerdotes. O incenso era muito utilizado nas celebrações religiosas, e essas celebrações eram dirigidas, guiadas por sacerdotes no mundo antigo. Até o tempo de Jesus, os sacerdotes eles ofereciam sacrifícios por si e pelo povo. E esses sacrifícios eles eram repetidos, eles eram imperfeitos, porque eram oferecidos por homens imperfeitos, homens pecadores. E esse sacrifício sempre era iniciado e finalizado com a queima do incenso. O incenso, dentro da religiosidade antiga, representava o papel do sacerdote. Mas Jesus não é um sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus veio ao mundo como o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote, aquele que sem pecado, que ofereceu um sacrifício perfeito, aquele que ofereceu a própria vida. Jesus é o sacerdote e a oferta. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o sumo sacerdote que na cruz cumpriu plenamente, cabalmente a nossa oferta. Ele fez o cabal, o último, o definitivo sacrifício pelos nossos pecados. Por isso lemos há pouco na palavra de Deus que ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Jesus é a oferta e o ofertor. Ele é aquele que leva a oferenda e é a própria oferta em si. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, como diz a palavra do Senhor. Ele é aquele que abriu para nós um novo e vivo caminho até o Senhor. Ele é aquele cuja morte, ou através desta morte, o véu do templo se rasgou e deu-nos livre acesso à presença do Pai. Ele é o caminho até Deus. Ele é a porta do céu. Jesus, o sumo sacerdote. Os magos do Oriente reconheceram isso. E você desfruta dos benefícios do sacerdócio de Cristo na sua vida? Você desfruta do sacrifício da morte de Cristo em seu lugar? Você desfruta dos benefícios da morte vicária de Jesus por você? Ele é o sumo sacerdote. Ele deu a vida por nós. Apropriemo-nos desta certeza, desta verdade, desta realidade. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Ele governa sobre todas as coisas, porque ele é o rei dos reis. O ouro foi lhe dado como prova disso. Ele é aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Ele é o sumo sacerdote, aquele que deu-se como oferta por nós. O incenso representa isso. Mas o mesmo texto bíblico nos diz que os magos prostraram-se, adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe ouro, incenso e mirra. A mirra nos lembra que Jesus é também o supremo profeta. Mirra é o presente para um profeta. A palavra de Deus diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. E Hebreus vai dizer, mas agora ele nos falou pelo seu Filho, Jesus, o profeta supremo. Muitos profetas existiram no Antigo Testamento, profetas que anunciaram Jesus, profetas que falaram, que trouxeram a voz de Deus, a palavra de Deus à humanidade, que trouxeram da palavra de Deus ao povo de Deus, mas Jesus é o derradeiro profeta, o supremo profeta. No Antigo Testamento, os profetas falavam em nome de Deus, mas agora Jesus é o próprio Deus. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. Jesus diz, eu, porém, vos digo.
Jesus não fala de algo estranho, de algo alheio, de algo externo. Jesus fala dele mesmo, porque ele é o Deus encarnado e ele é a mensagem. Ele é o mensageiro e ao mesmo tempo a mensagem. Ele é o próprio conteúdo da mensagem. Ele é a boa nova de grande justiça. Ele proclama a mensagem de si mesmo. Ele não proclama uma mensagem estranha, ele não proclama uma mensagem distante, ele proclama a mensagem da paz, e a mensagem da paz é ele mesmo. Ele é o próprio mensageiro, ele é a própria mensagem. Por isso que ele podia dizer, eu assim vos digo. Ele nos trouxe boa nova de grande alegria, e essa boa nova é ele mesmo. Ele é a boa nova de grande alegria, ele é o conteúdo do Evangelho. O seu nascimento nos trouxe boas novas, nos trouxe uma mensagem de consolo, de paz. A sua morte nos trouxe redenção, a sua ressurreição nos dá poder para viver vitoriosamente, e por fim a sua ascensão nos garante que a sua obra foi completa e foi vitoriosa. O nascimento é a boa nova, a sua vida é o Evangelho, a morte traz redenção e a ascensão nos lembra da eternidade. Nascimento, vida, morte e ascensão. A mensagem de Jesus como profeta é essa. O Jesus que nasceu, viveu, deu a vida e está nos céus, governando junto com o Pai. O Jesus que nasceu nos traz a mensagem de paz. O Jesus que aqui viveu nos traz o Evangelho. O Jesus que morreu por nós nos traz a redenção. O Jesus que subiu aos céus mostra-nos o caminho da eternidade, a vida eterna. A promessa que temos com o Supremo Profeta é a promessa da consumação de todas as coisas, quando ele mesmo retornar a segunda vez, e aí sim, vitorioso sobre todas as coisas, sobre todas as hostes do mal, viveremos para sempre com ele. Falar que Jesus é o Supremo Profeta é falar da sua mensagem, e você vive a mensagem do Evangelho? Você vive a mensagem de Cristo? Os magos do Oriente entregaram a Jesus a mirra, o presente do profeta, para representar que ele é o profeta, a mensagem, e devemos viver esta mensagem. Para nós concluirmos, os magos vieram do Oriente, se prostraram e adoraram Jesus. Mas muito mais do que simplesmente se prostrar, eles adoraram fisicamente, espiritualmente e pelos presentes, simbolicamente, eles expressaram quem é Jesus, o Rei dos Seis, o Supremo Sacerdote, o Sumo Sacerdote, o Supremo Profeta. Jesus é o Rei dos Seis. Ele é o Rei da sua vida. Ele governa no seu coração. Ele governa na sua casa. Ele governa na sua vida financeira. Ele governa no seu trabalho? Ele governa no seu casamento? Ele governa em tudo em você? O ouro representa quem ele é. Ele é o Rei dos Seis. Jesus é o sumo sacerdote. O incenso representa isso. Aquele que deu a sua vida por nós. Você desfruta da paz que temos porque ele nos justificou dos nossos pecados? Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, você desfruta dessa paz, você vive esse relacionamento de paz, você se apresenta diante do Pai em paz, você tem desfrutado de uma vida de paz com o Senhor, você tem desfrutado do perdão que Ele te dá, você tem desfrutado de uma vida plena na qual você pode chamar Deus de meu paizinho, Abba Pai, você tem desfrutado dessa intimidade? Jesus, como sumo sacerdote, nos garante essa intimidade. Jesus é o Supremo Profeta. É aquele que traz a mensagem da boa nova. A mensagem que traz alegria, que trouxe paz. A mensagem do Evangelho. A mensagem da redenção. A mensagem da vida eterna. A mensagem que nos fala daquilo de maravilhoso que podemos ter a eternidade.
Jesus é o centro das comemorações do seu Natal? Ou aqueles elementos periféricos que citamos há pouco têm se tornado centrais? Lembre-se, Jesus é o verdadeiro Natal. Jesus é o verdadeiro Natal. Ele é o rei da sua vida? Você tem desfrutado dos benefícios da sua morte no seu lugar? Você tem ouvido a sua mensagem? Ele é o verdadeiro Natal. E que assim ele seja, sempre na sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos nesse momento, após ouvirmos a tua mensagem, ó Pai, porque em ti há nova vida, em ti há alegria, em ti podemos nos alegrar, sabendo de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, tudo aquilo que o Senhor é, de tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem trazido a cada um de nós diariamente uma mensagem viva e real, uma mensagem bíblica, uma mensagem intensa daquilo que o Senhor é, do ministério de Cristo das nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Ó Pai, nesse momento em que nos aproximamos do fim desse dia, que o Senhor traga ao nosso coração uma noite de paz, de consolo, de descanso e principalmente, ó Pai, a continuidade de um dia com o Senhor. Que possamos, ó Pai, nesse período em que tanto se fala e se celebra o Natal, possamos reconhecer verdadeiramente o que é o Natal. O Cristo que é o Rei dos Reis, o sumo sacerdote, o supremo profeta nas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por isso. Te louvamos pelo teu grande amor. Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que vivamos, ó Pai, como o Senhor, como o Rei das nossas vidas. Como profeta que trouxe a mensagem bendita, que desfrutemos dos méritos do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Abençoa-nos, ó Pai, nessa noite. Abençoa cada irmão e irmã, cada família, ó Pai. Que seja abençoada e guardada pelo Senhor. Dá-nos um bom restante de noite e um bom restante de semana. Assim oramos em nome e pelos méritos de Cristo Jesus, o supremo profeta, o sumo sacerdote, o Rei dos Reis, aquele que é o verdadeiro Natal. Em nome de Cristo. Amém. É muito bom lembrarmos quem Cristo é. É muito bom lembrarmos o que o Natal é. E eu desejo nesta noite, meu irmão, minha irmã, que você possa ter viva essa lembrança daquilo que o Natal é em cada um de nós. Eu vou encerrando o nosso programa por aqui. Vou colocar mais uma canção para você, natalina. E desejo que você tenha um restante de noite abençoado. Eu desejo que você tenha um restante de noite na presença de Jesus e um restante de semana feliz. Domingo, 9h30 da manhã, 6h30 da tarde. Espero você. Vamos juntos nesse domingo na Escola Dominical e também no culto da noite. Que Deus assim te abençoe. Veja um bebezinho numa manjedoura. Ele é o Rei da glória. Em sua mãe Maria, de emoção sorrindo, a embalar seu filho. Vejam os pastores descendo a colina, vem para adorá-lo. São Reis Magos vindo de um país distante,
amanhecer.